Olá, então, de novo, aqui estamos nós então para a nossa aula no âmbito do evento eShare. Sejam todos bem-vindos, como eu estava aqui a referir. E então vamos começar aqui a nossa aulinha de introdução à aromoterapia e eu começo antes de mais por me apresentar. Eu não sei se as pessoas que estão desse lado se me conhecem ou não. Podem também dizer se já assistiram a aulas minhas ou não, também acaba por ser interessante saber se são uma estreia ou não, se já me conhecem. Mas o meu nome é Ana Júlio, eu sou psicóloga de formação, sou formadora e sou mãe de 3 filhos, e eu gosto sempre de contar um bocadinho a minha história, dar aqui um bocadinho o meu testemunho do porquê de eu estar aqui hoje a falar sobre óleos essenciais. E de facto foi através da maternidade, em particular com o meu filho mais velho, que desde muito cedo começou com questões respiratórias e que de alguma forma me despertou aqui um bocadinho para esta busca, não é? Esta busca incessante, tentarmos encontrar soluções mais naturais para evitar as crises, não é? Para reforçar de alguma forma o sistema imunitário, apoiá-los de alguma forma, mas sobretudo de uma forma mais natural. De facto, com ele eu já tinha experimentado um bocadinho de tudo, homeopatia, andava aqui um bocadinho nessas pesquisas sempre de tentar ajudar, e foi efetivamente nos óleos essenciais que eu consegui a resposta para conseguir evitar aquilo que era uma medicação profilática, que ele tinha de tomar de forma contínua ao longo de todo o ano, para evitar as crises asmáticas que ele tinha com alguma frequência. Eu costumo dizer que primeiro vi os óleos a funcionar, depois quis saber porque é que eles funcionavam, e daí eu a estar aqui. Tornei-me aromaterapeuta profissional, sou um dos membros fundadores do Instituto Português de Aromaterapia, já fiz várias especializações na área da psicoaromaterapia, nesta área mais das emoções, porque de facto sou uma apaixonada por esta dádiva da terra, e é isso que o nome do terra significa, do terra é precisamente dádiva da terra, mas perceber efetivamente que a natureza se calhar tem resposta para muitas das questões, seja de saúde, seja questões emocionais, que nós vamos de alguma forma enfrentando. E daí o meu testemunho de estar aqui hoje, não é? Eu gosto muito da formação, gosto muito de partilhar, e acho que sem dúvida que esta questão da aromoterapia é um tema que deve todas as casas. As pessoas precisam de saber que os óleos essenciais existem, que não se tratam de cheirinhos para a casa, não é? Estamos a falar de uma aromaterapia, não é? Uma forma de uma questão terapêutica, e nesse sentido é importante levarmos de alguma forma este mundo a sério, de uma forma responsável e sobretudo perceber o potencial terapêutico que cada frasquinho destes tem, e sobretudo a nossa responsabilidade de também comprarmos com qualidade os óleos essenciais que utilizamos então no nosso dia a dia. Por isso, falar aqui um bocadinho sobre o que é isto da aromaterapia, ok? Deixa-me só aqui ver, eu vou aqui tentando acompanhar também aqui o chat ao mesmo tempo, por isso, mas alguma questão também vão aqui vendo. Ok, aqui estão a ver, sou de Seixal, sejam todos bem-vindos. Então é assim, eu antes de mais gosto sempre de enquadrar o porquê da aromaterapia cada vez fazer mais sentido no nosso dia-a-dia. Okay? E eu gosto de começar por iniciar com a questão da definição de saúde. E quando nós falamos do que é saúde, saúde, por definição da própria Organização Mundial de Saúde, saúde não é ausência de doença, ou seja, a Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado global de bem-estar e de bem-estar a vários níveis, seja ao nível físico, emocional, até ao nível social e, quem sabe, espiritual. E, de facto, tudo isto faz parte daquilo que nós consideramos saúde, que consideramos bem-estar. A Rita levantou aqui a mão, não sei se passa alguma coisa. Eu deixei os micros ligados, se precisarem, ok? Se houver aqui alguma interrupção, estejam à vontade. E então, tendo em conta que o nosso bem-estar é um bem-estar global, é importante nós termos isso presente, porque eu até muito nas aulas, quando falo de aulas de criança, falo desta representação, até para nós percebermos como, por exemplo, o sucesso escolar está amplamente ligado com a saúde emocional ou com a saúde física do nosso corpo, e nós adultos não é diferente. Ou seja, se nós fisicamente não estivermos bem, basta uma dor de dentes, uma dor de cabeça, emocionalmente nós também não vamos estar bem, não é? Em termos de sono, o nosso sono sem dúvida vai ser afetado, o nosso desempenho profissional vai ser afetado precisamente pela forma como nós nos sentimos emocionalmente ou fisicamente. E também se nós, ao nível do nosso desempenho, ou ao nível do nosso sono, as coisas não estiverem a correr tão bem, se calhar emocionalmente também não vamos nos sentir tão seguros, não nos vamos sentir tão felizes, tão animados, não é? E isso também se vai repercutir no nosso corpo.
Isto para dizer que o nosso bem-estar de facto está interligado, ou seja, a nossa saúde física, emocional, o nosso desempenho, o nosso comportamento, tudo isto está interligado e quando nós falamos da noção de saúde temos de ter este cuidado de ter uma preocupação global na forma como vamos atuar, não é? Muitas vezes hoje se fala de atuar ao nível dos sintomas, esquecendo-nos muitas vezes do que está por trás desses mesmos sintomas, do que está por trás destas causas. E sendo eu psicóloga, sem dúvida que é importante fazer esta referência que cada vez mais ao nível da investigação da saúde, se vê que a maioria das doenças são psicossomáticas e eu gosto sempre de esclarecer isto porque quando eu falo de psicossomáticas as pessoas perguntam, então as doenças são inventadas pela nossa cabeça? Não, não tem nada a ver com isso, tem a ver que efetivamente o nosso estado emocional tem um impacto ao nível da nossa saúde celular que muitas vezes repercute em doenças, ou seja, o nosso stress oxidativo muitas vezes leva às doenças, não é? E daí eu considerar que de alguma forma não sou uma psicóloga assim tão tradicional porque eu tento sempre ter esta responsabilidade global, não é? De nós percebermos o impacto também que as nossas emoções têm ao nível do nosso dia-a-dia, do nosso desempenho, mas também ao nível da nossa saúde física, não é? E estas diferentes complementações, ao nível da saúde física, se as coisas também não estiverem bem, se calhar ao nível emocional também não estão bem. Por exemplo, uma das minhas grandes preocupações, e que me trouxe aqui um bocadinho para o mundo da aromaterapia, eram as minhas inseguranças perante a maternidade, ou seja, perante as questões de saúde minhas ou da saúde dos meus filhos, não é? Aqui esta parte do corpo, a importância de reforçarmos o sistema imunitário e de tratar dos meus, não é? Isto não me trazia tranquilidade, eu não ter resposta precisamente para ajudar os meus filhos quando eles tinham crises respiratórias. E então, ao nível emocional, nós não conseguimos estar bem, ao nível do trabalho, as preocupações continuavam lá, não é? E então, de facto, é isto que temos de levar em consideração quando falamos deste nosso bem-estar global. Perante isso, eu também gosto um bocadinho de fazer esta reflexão sobre os desafios que nós enfrentamos hoje em dia, porque efetivamente, e hoje com o advento de chat GPT, com a inteligência artificial, nós estamos a ter uma overdose de informação. Ou seja, com facilidade nós vamos ao Google, vamos ao chat GPT, dizemos que temos uma dor de cabeça e perguntamos o que é que se passa, não é? E eu costumo dizer pode não ser nada, pode ser tudo, não é? E efetivamente isto tem vindo a gerar ainda um maior stress, não só em adultos, mas também crianças em jovens e jovens que muitas vezes têm acesso a esta informação. E esta overdose de informação, muitas vezes trata-se de informação fidedigna, mas também pode não ser. E eu sinto sem dúvida que as pessoas estão cada vez mais perdidas, cada vez mais inseguras sobre a forma como podem tratar de si e dos seus. Para além disso, também ao nível do nosso estilo de vida, cada vez temos menos contato com a natureza, ou seja, cada vez temos vidas mais sedentárias. Muitos de nós, se calhar aí desse lado, trabalhamos em teletrabalho, ou seja, nem sequer saímos de casa para ir trabalhar. Não é? Então este contato com a luz solar, não é? Com a natureza, com respirar ar puro, não é? Que cada vez também é menos, este impacto também ou este contexto também terá impacto na nova saúde. Há quem associe a esta vida sedentária ou a este trabalho ao computador, em termos de consequências, ser semelhante, por exemplo, ao tabaco, ou seja, aquilo que nós conseguimos reconhecer os efeitos secundários do impacto do tabaco, esta vida sedentária do trabalho constantemente no computador e em casa pode vir a ter tantos efeitos secundários como o fumo, como o tabaco. Isto porquê? Devido à questão postural, devido à questão de não apanharmos sol, devido a questões de alimentação, a questões digestivas, ao nível da nossa postura, não termos uma digestão também tão tranquila, tão favorável, não fazermos exercício físico, a nossa saúde cardiovascular, etc, etc, etc. Okay? Sem nos assustar, mas sobretudo termos esta noção da importância de termos esta consciência. Acho que o primeiro passo para a mudança é sobretudo ter esta consciência. Sem dúvida que a nossa alimentação também não é das melhores, não é das mais completas, cada vez comemos mais comida processada e mesmo aquilo que vem da terra também em termos de riqueza de nutrientes também cada vez é mais pobre, sabemos que cada vez os nossos solos estão menos diversificados, não é? Estão menos ricos em nutrientes e daí que também a nossa alimentação é cada vez menos rica, cada vez menos benéfica também para o nosso corpo, mas sobretudo menos rica. E tudo isto impacta precisamente o nosso sistema imunitário e a nossa saúde celular.
Perante isto, efetivamente, nós temos a questão da indústria farmacêutica, não é? Que tenta acompanhar todas estas evoluções e, por um lado, ainda bem que nós também temos a nossa medicina convencional e que nos apoia em tantos casos, mas efetivamente cada vez há mais bactérias multiresistentes, cada vez surgem situações mais complexas, devido também ao uso muitas vezes abusivo e indevido de antibióticos, de anti-inflamatórios, de muita dessa medicação. O que se verifica é que cada vez as doenças estão mais intensas, estão mais resistentes e mais difíceis de ser tratadas. Okay? E é aqui que a aromaterapia entra. Porque efetivamente a base que muitas vezes está por trás da fitoterapia, não é? Dos produtos farmacêuticos que depois vêm a surgir, que é a natureza, muitas vezes tem essa mesma resposta. E se nós formos a ver, os próprios óleos essenciais não nos criam resistência. Ou seja, o facto, por exemplo, nós adquirirmos um óleo essencial de orégano este ano, para o mês seguinte, ou retirarmos de outras plantas, ou noutra fase da vida daquela mesma planta, ele ao nível molecular já vai ter características diferentes e daí muito dificilmente nós ganhamos resistência, muito dificilmente não ganhamos todo resistência à utilização de antibiótico. E daí que muitas vezes nós temos de voltar atrás e perceberem que a aromaterapia nos pode ajudar. Porque eu gosto muito desta imagem de nós percebermos que no fundo nós sabemos. Cada vez eu noto os pais mais perdidos, as mães mais perdidas, mas os pais no geral, nós adultos mais perdidos com esta dita overdose de informação. E esta imagem, no fundo, quer nos mostrar que se calhar nós sabemos. Se calhar este conhecimento transgeracional, ou seja, os conhecimentos que nós ouvimos das nossas mães, das nossas avós, que nos faziam aquele xarope de cenoura, que nos faziam um chazinho de limão, não é? Este conhecimento se calhar está lá. E se nós formos de alguma forma resgatar esse conhecimento, se calhar nós temos resposta para muitos destes desafios que o mundo atual nos está a trazer. E por isso esta reflexão se a aromaterapia é então ou não uma nova moda. E eu digo-vos desde já que não é? Já há indícios de utilização de óleos essenciais nos túmulos no Egito, há 5.000 anos antes de Cristo, há evidências da utilização da defumação de plantas por Hipócrates na era de uma pandemia, e estas imagens acho que todos reconhecemos. Quem é que aí desse lado nunca utiliza folhas de eucalipto, fazer uma infusão de folhas de eucalipto porque estava constipado, porque estava com uma gripe, porque estava com uma tosse, não é? E precisávamos de alguma forma desentupir. Ou, por exemplo, quando vos dói a garganta, não é? Ou estão com a garganta um bocadinho a arranhar, e ligam, por exemplo, para os vossos pais, para as vossas mães, e dizem: "Tenho aqui a garganta a arranhar", e a primeira coisa, se calhar, vos dizem: "Faz um chazinho com casca de limão". E então, quando as pessoas às vezes me dizem: aromaterapia, isso é uma coisa moderna, isso agora é uma moda que aqui está, eu digo: se calhar muitos de vocês já utilizam a aromaterapia sem de facto saber. E isto, se calhar, é importante vocês saberem o que é um óleo essencial. Porque quando nós falamos do que é um óleo essencial, e eu trago aqui em particular o óleozinho de limão, que é aquele que visualmente é mais fácil de perceber como é que funciona, quando nós olhamos para as ditas cascas de limão com as quais nós fazemos um chá para a garganta, nós o que temos ali efetivamente é o óleo essencial de limão. Porque se vocês descascarem o limão finamente, pressionarem essa mesma casca e saem um líquido, esse líquido é óleo essencial de limão. E a questão aqui depois falamos da qualidade. Como eu estava a dizer, isto não é essência de limão, isto é óleo essencial de limão, ou seja, o que eu tenho aqui são cerca de 35, 40 limões descascados finamente e essas mesmas cascas prensadas a frio, também com uma série de cuidados para o processo de extração, e com essa preensão efetivamente consegue-se extrair o óleo essencial de limão. Isto é de tal forma puro que nós podemos inclusive utilizar em culinária, ok? Pode ser efetivamente ingerido, mas pode ser ingerido esta marca, porque efetivamente a maioria das marcas de aromaterapia não nos consegue dar garantias de qualidade que permita ser feita a ingestão de óleos essenciais. Okay? Como vocês vão ver daqui a bocado, ao associarmos a ingestão, aumentamos o potencial da aromaterapia. Também aqui nestas imagens nós temos as folhas de hortelã-pimenta, em que vocês veem essas bolsazinhas formadas nessa mesma folha, são as bolsas que produzem esse mesmo óleo essencial, e se nós pressionarmos então as folhas de hortelã-pimenta, se as macerarmos, rebentamos estas mesmas bolsas e liberta-se então o óleo essencial. O óleo essencial é precisamente isso, é a componente aromática encontrada em diferentes partes da planta, pode ser na casca, pode ser nas folhas, pode ser na raiz, não é? Nas pétalas das flores, pode ser, e
conforme a parte da planta de onde é extraído, assim terá de ser o método de extração, não é? Eu, por exemplo, estou aqui a falar de preensão a frio, mas também pode ser por extração, por destilação a vapor, pode ser aqui de diferentes formas. E eu gosto sempre de fazer este trocadilho de palavras, em que dizer que o óleo essencial é a essência, é o aroma, mas é de facto a componente mais importante da planta, é essencial. No sentido que a planta produz este mesmo óleo essencial por questões de sobrevivência, ou seja, para a questão de tratar maleitas, para atrair agentes polinizadores, ou seja, para efeitos de sobrevivência, para efeitos de defesa e de sobrevivência daquela mesma planta, a planta produz esse mesmo óleo essencial. Eu faço esta explicação que a planta é o único ser vivo que não pode lutar ou fugir das suas ameaças, e daí, através destas mesmas produções, não é que consegue de alguma forma se defender, consegue de alguma forma proteger. E o que é que nós seres humanos começamos a percebermos? Até muitas vezes por observação de outros animais, em que, por exemplo, víamos a comer determinadas plantas ou a roçar-se numa determinada casca da árvore, nós começamos por imitação a utilizar para fins terapêuticos, a utilizar, por exemplo, folhas maceradas em cima de feridas abertas, ou em determinadas questões de pele, ou a fazer esses mesmos chás, ou a comer algumas dessas plantas, mas sobretudo maceradas para efeitos terapêuticos, e fomos vendo de facto o potencial desta tal dádiva da terra. Dizer antes de mais, e perante tudo isto que eu tenho a dizer, tenho estado a referir que os óleos não são todos iguais. E esse foi um dos aspectos que de facto me cativou bastante na do Terra, porque eu não contei aqui a minha história toda, mas eu sou terapeuta de reflexologia, sou terapeuta de massagem infantil, já aqui sempre nesta procura de reforçar o sistema imunitário do meu filho, tentar aqui encontrar soluções naturais através do toque, mesmo massagem tuiná, porque na China funciona muito assim, eles nas crianças não utilizam agulhas, é sobretudo através do toque, eles fazem esse reforço do sistema imunitário, então eu andava sempre a pesquisar de forma prática como é que podia ajudar os meus filhos, então através do toque, da massagem, para os apoiar nas diferentes questões de saúde. E então desde muito cedo que comecei também a perceber que muitas vezes este toque era potencializado pela utilização dos óleos essenciais. Mas eu costumo dizer que tive a sorte de ter uma excelente formadora e também professora de reflexologia, que é uma professora de biologia também aqui de Leiria, e na altura ela fez-me respeitar imenso os óleos essenciais e dizia que efetivamente aquilo que nós ali tínhamos um produto altamente concentrado, e que tínhamos de ter aqui alguns cuidados quando utilizávamos esses óleos essenciais. Na altura eu utilizava óleos produzidos pelo Instituto Português de Reflexologia, que eram óleos de produção nacional, que eram também interessantes, que tinham alguma qualidade, mas que para ingerir de todo não poderiam ser utilizados, e efetivamente muitas vezes também o que eu me apercebia é que era em termos de eficácia também nem sempre eu conseguia os resultados que eu pretendia, e hoje percebo o porquê. E então, assim que eu conhecia do Terra, que abri um frasco essencial do Terra, a intensidade do aroma e sobretudo este potencial também de poderem ser ingeridos, estes óleos essenciais específicos para as misturas respiratórias, eu vi os resultados que até aqui não estava a conseguir atingir. E isto eu percebo porquê? Porque efetivamente a Duterra tem uma missão, que é seguir o que é puro, ou seja, os fundadores da Duterra sempre fizeram esta procura de tentar encontrar em todo o mundo os óleos mais puros que existiam. E daí que a Duterra é conhecida como sendo a empresa que é sujeita ao maior número de testes de qualidade. Ela tem uma bateria de testes gigante em termos de toxicidade, de processos de produção, é de facto muito, muito completa. E cada óleo tem um códigozinho por baixo, ok? Códigozinho esse que nós podemos ir a um site e ver a cromatografia, outro palavrão, a cromatografia desse óleo, ou seja, ver todos os testes a que aquele óleo foi sujeito e em pormenor perceber molécula a molécula o que é que constitui aquele mesmo óleo. E a tal questão de nem todos os óleos serem iguais, mas de facto eles têm este cuidado de ter a certeza que que a lavanda tem que temos o linalol suficiente, o limoneno suficiente, conforme os óleos que nós estamos a falar, têm as moléculas que nós efetivamente procuramos para poder ser lançado ao mercado com as características que nós pretendemos daquele mesmo óleo essencial. E de facto isto é a única marca que o faz, e daí que muitas vezes para os grandes terapeutas utilizam os óleos essenciais, e isto é incrível, nós conseguimos alargar e também nós nas nossas casas poder ter estes óleos essenciais para utilizar para filhos domésticos, podemos assim dizer, não é? Com os nossos, nos nossos lares.
Dizer que efetivamente com esta garantia de qualidade é a única marca que eu confio em termos de ingestão, só óleos 100% puros, 100% naturais. Dizer que vocês verem um óleo à venda a dizer que é 100% biológico, isso vale zero em termos de qualidade. Apenas nos diz que as plantas das quais foi extraído aquele mesmo óleo essencial são da agricultura biológica. Não nos diz nada sobre o processo de extração e muito menos sobre o que é que está dentro daquele frasco, ok? Está-nos a falar acerca das plantas, mas não nos diz ou diz-nos muito pouco acerca da qualidade daquele óleo. Okay? Efetivamente, a do Terra, com esta certificação CPTG, ou seja, certificação para uso terapêutico, é a forma mais completa. Esta entidade controla várias marcas de óleos, precisamente como sendo a mais extensa para nos garantir a preservação das qualidades e a possibilidade então de ser ingerido. Dizer-vos também que um dos motivos que eu percebia que os óleos essenciais não eram assim tão eficazes, por exemplo, a lavanda ou o tea tree, nem sempre conseguia os resultados tão rápidos como eu queria, porque os óleos essenciais que eu utilizava eram nacionais, eram portugueses. E hoje eu percebo que conforme a parte do mundo em que aquele óleo é produzido, ele vai ter determinadas propriedades. Então, se eu quero uma lavanda que efetivamente seja sedativa, ou seja, que me ajuda a relaxar e a acalmar, eu preciso ter uma lavanda que é produzida em ambientes mais frios do que aqueles que eu tenho em Portugal. Se eu, por exemplo, quero uma melaleuca ou um tea tree com propriedades antifúngicas, a maior zona do mundo onde é produzida a melhor melaleuca, a árvore do chá, é precisamente ali na zona da Austrália, ali nos pântanos, precisamente para ter as tais propriedades antifúngicas. A nossa copaíba, por exemplo, vem do Brasil, o nosso limão vem de Itália, não é? O limão siciliano. Então, efetivamente, a do Terra tem esta preocupação de ir procurar os melhores óleos de todo o mundo, melhor em termos da qualidade para ter as tais propriedades que eu vou procurar ter naquele frasquinho de óleo essencial. De que forma é que então os óleos podem ser utilizados? Podem ser utilizados de três formas, podem ser utilizados de forma interna, tópica e através da difusão. Dizer que internamente não é se calhar a forma que nós usamos mais frequentemente, é de facto uma forma mais completa, por exemplo, quando eu já tenho uma infecção instalada, uma situação de gripe, há situações em caso de detox, intoxicação, desparasitação, que cada vez é mais importante, processos de perda de peso, a ingestão faz todo o sentido para questões digestivas. Às vezes, ao nível emocional, eu também faço a sugestão da ingestão, mas na maioria das situações, as formas que mais utilizamos é a forma tópica e a difusão. Dizer que a ingestão pode ser feita através juntando óleos a um copo de água, eu digo juntando porque os óleos não se diluem em água, e daí que nem todos os óleos podem ser utilizados desta forma. Os cítricos, sim, para aromatizar a água, mas de facto, se eu quero utilizar um óleo para fim terapêutico, a melhor forma é utilizar estas cápsulazinhas vegetais, que vocês aí veem, que são em gelatina vegetal, e na qual eu coloco os óleos para poder fazer a sua ingestão. As formas que eu mais utilizo, como eu vos dizia, a aplicação tópica e a difusão. Tópica é a aplicação na pele, os óleos só em situações específicas, em caso de micose, uma afta, uma queimadura, é que eu vou aplicar um óleo diretamente na pele. Na maioria das situações eu vou diluir esse mesmo óleo. Diluir em quê? Vocês veem aqui nesta imagem óleo coco fracionado, é geralmente a mistura que nós utilizamos, ou a gordura que nós utilizamos para fazer as nossas misturas, porque é um óleo que não rancifica, é um óleo vegetal prensado a frio, que não rancifica e, sobretudo, também não tem cheiros para se misturar aqui ao nível da aromaterapia. Eu costumo dizer, já que nós optamos por ter um óleo essencial bom, porque não também ter um bom óleo vegetal, uma boa gordura, para fazer a sua diluição. Isto depois é muito simples fazer estas diluições, para nós adultos geralmente é uma gota de óleo essencial para 3 de óleo de coco, é tudo muito prático, podemos preparar roll-ons para as crianças, nós explicamos depois isto tudo, como é que isto funciona e é tudo muito, muito prático. Dizer que também a vantagem de diluir é para favorecer a penetração na pele desses mesmos óleos essenciais, okay? E então nós vamos aqui utilizar a tal óleo vegetal para fazer essa mesma diluição. Que ao nível da difusão é para atuar ao nível aromático, não é? É geralmente das formas mais interessantes ou mais importantes em caso de questões emocionais e respiratórias, ok? Para estes dois fins é muito importante nós utilizarmos aqui a difusão. E a difusão pode ser feita de duas formas. Eu tanto posso pegar um óleo essencialzinho, colocar uma gota na minha mão. Eu não digo esfregar porque o objetivo também não é aquecer o óleo, ok? Fazer conchinha e inalar, chama-se isto uma difusão individual. Posso recorrer a um difusor, como está aqui nesta imagem, um difusor ultrassónico. Qual é que é a vantagem do difusor ultrassónico? Eu costumo dizer que é a difusão coletiva.
Porque, por exemplo, se eu tiver uma questão de sono, por exemplo, de uma criança, ou outras questões, ou, os stresses de domingo à tarde, por exemplo, mas, por exemplo, ao nível do sono, eu vou, por exemplo, aplicar lavanda na ponta dos pés, na coluna do bebê, para ele adormecer, mas muitas vezes eu, mãe ou pai, estamos com aquele stress de final do dia. Ok? E os bebés apercebem-se muitas vezes disso, porque a nossa ansiedade também é transmitida para a criança. E então, muitas vezes, o bebê fica de olhos arregalados a tentar perceber o que é que se passa com os meus pais, se calhar o melhor é eu não dormir. E daí então a importância do difusor para, no fundo, toda a família poder de alguma forma relaxar e acalmar, tornar todo o ambiente mais relaxante, precisamente para favorecer o ambiente para que a criança possa adormecer. Também ao nível respiratório, ao nível da propagação de vírus, é especialmente importante utilizarmos. Está aqui a Mafalda a entrar. Bom dia, Mafalda. Bom dia! Bom Estava aqui a ver, dia. estas são as mesmas Estava pessoas aqui que a eu tive há ver. bocadinho de manhã? Eu São penso que pessoas alguns sim, diferentes. outros não. Penso que não. Ainda nem vi bem. Mas eu estou aqui a ver alguns nomes novos. E pelo menos eu tinha alguns convidados. Por Ah, isso, está aqui alguém novo? Alguém já viu a Mafalda? está aqui gente que ainda não me viu hoje, que eu tive numa classe aqui que interrompi hoje de manhã, já não sei, imagina, já estou para aí na não sei quantas classes que eu já interrompi. É. Mas eu São tenho só aqui 10 da manhã, convidados eu meus. já Eu tenho estou aqui perdida, vai ser um dia convidados. maravilhoso. Então vou falar aqui um bocadinho. A Paula Cristina já vi hoje de manhã. É a única que eu estou a reconhecer, as outras Sim, estão há calminhas. alguns aqui novos, sim. É a Ah, primeira está vez aqui a da Nancy, é a primeira Nancy, da vez. Paloma, sim. Boa, boa, lá de novo, Paula Cristina. Já falei contigo hoje de manhã, agora vou falar para as outras, não é? Eu peço desculpa pela repetição. Então, o meu nome é Mafalda Apelido. Eu estou aqui hoje, o meu trabalho, eu sou responsável pela do Terra, de Portugal, pelo mercado português da do Terra, trabalho para a parte corporativa da do Terra e há 6 anos que estou na do Terra a olhar e a tomar conta e a apoiar e a assistir os nossos consultores de bem-estar de Portugal, que são maravilhosos, equipas excelentes. E eu tenho um prazer enorme vir aqui interromper esta classe para vos dar aqui uns miminhos. O que é isto dos miminhos? É um incentivo para quem quiser começar esta jornada da doTERRA este fim de semana. E a doTERRA é para a vida. Os produtos que nós temos são para a vida. Uma vez começando, vocês vão ver que vão precisar deles para tudo. Vão utilizá-los diariamente. Eu não consigo ir dormir se não puser o difusor a funcionar. Eu não consigo de manhã passar a manhã se eu não tomar os meus suplementos. Eu estou a trabalhar, estou com o difusor a funcionar aqui ao lado. E isto, quer dizer, vou de viagem e levo uma saca, olhem, levo uma saca de óleos cheia, não vou para lado nenhum. E isto anda atrás, não é? É para a vida. E como tal, todos os meses eu preciso de alguma coisa. É a pasta dos dentes, é o líquido da roupa, agora falta-me, acabou-se o peppermint, depois a lavanda também já está no fim, o correte X, o shampoo, o Deep Blue, enfim, todos os meses eu preciso de coisas. E como tal, vemos aqui ajudar. E para quem está aqui a começar esta jornada de terra, eu gostava de vos dar, para quem começar este fim de semana, a inscrever-se este fim de semana, 50 pontos. Nós temos um programa de lealdade para quem faz encomendas mensais que dá pontos e descontos e prémios gratuitos e óleos gratuitos e coisas assim. E então gostava de vos dar assim um empurrão para no mês que vem vocês terem 50 pontos que depois vocês podem transformar e gastar no que vocês quiserem. Para vocês verem um frankincense, o frankincense stick são 56 pontos. 50 pontos já, mais o custo dos 7 pontos que vão ganhar com a vossa primeira encomenda, já dá para ter um frankincense stick gratuito, não é? Mas mais, para quem decidir começar este fim de semana e no próximo mês de setembro fizer a vossa primeira encomenda do nosso programa de lealdade, uma encomenda de 100 pontos até ao dia 15 do mês de setembro. Porquê até ao dia 15? Porque nós de 1 a 15 também damos um óleo gratuito para quem gastar mais de 125 pontos. Portanto, faz todo sentido vocês encomendarem dentro do 1 e o 15, porque mais vale ganharem um óleo extra, não é? Porque não damos aqui. Se é para dar, então há que tê-lo, não é? Se a do Terra dá, vocês têm que ir lá aproveitar. Então, para quem fizer essa primeira encomenda de 100 pontos ou 125 para ganhar o óleo gratuito neste caso, eu gostava de vos dar, em vez de 50 pontos, gostava de vos dar 100 pontos. Ok? Em setembro. 100 pontos, minha gente, vocês não estão a ver para que dá 100 pontos. É quase o preço de um kit, é quase 100 euros em produtos gratuitos. Dá para o VMG, dá para fazer uma caixa de colagênio, dá para o frankincense stick e as cápsulas do frankincenso, dá para um frankincenso sozinho,
dá para quê? Dá para os probióticos, dá para. Bem, 500 mil coisas. Aquilo que vocês precisam, basicamente. Então o incentivo é este: é inscrevem-se agora e ficam só com 50, ou inscrevem-se agora e fazem uma encomenda em setembro e ganham 100, ok? E para os nossos consultores de bem-estar que fazem esta inscrição, eles vão ganhar 50 pontos também. Ok? Contentes, porque isto ajuda também. Porquê? Porque eles têm o trabalho de vos estar a ensinar, a apoiar, a dar aula, a explicar como é que funcionam as coisas, o que é melhor para cada situação. Quem vos vai dar este apoio constante são eles. Portanto, eles também merecem um miminho, não é? Um miminho é para todos. Ok? Pode ser? Pode ser esta cenourinha aqui para todos? Muito bom! Para quem já utiliza e faz inscrições, também ganha 50 pontos. Ora bem, o incentivo é para quem utiliza e faz uma inscrição este fim de semana. Portanto, Rita, se já utilizas, vais partilhar os óleos com alguém, fazer uma inscrição e também ganhas 50 pontos. Pode ser? É para todos os utilizadores. Posso tirar uma fotografia, se quiserem aparecer com as caras, para eu tirar uma fotografia? Apareçam Então lá com vá. as caras, a ver se eu consigo ver. É para quem quiser, não é obrigatório, mas eu gosto de ver caras, mas não é obrigatório. Tão giro. Quem já trabalha comigo há muito tempo já sabe que eu para falar sozinho falo ao espelho. Eu gosto de ver. Ah, lá, Débora, olha ela ali. Ai, que bom. Já Ok. sábado de manhã. Pois é, pois é. Pronto, aqui está. Meus queridos, fica aqui este incentivo. Esta oferta é para hoje, válida hoje e amanhã. E obviamente eu os pontos vou-os pôr em setembro, depois do dia 15. Porquê? Porque eu quero chegar depois do dia 15 e ver quem é que fez uma encomenda e quem é que não fez. Quem não Ok. fez recebe só 50 pontos, quem fez a encomenda RP recebe 100. Portanto, vai definir nessa altura. Ok? Combinado? Um grande Muito beijinho. bom. Vou interromper mais classes, tenho mais para fazer. Obrigada. Bom sábado, bom trabalho. E para vocês também. Eu só ao final do dia ainda vos vir, não sei se vou conseguir falar, mas vamos tentando, não é? Sim. Beijinhos. Um bom fim Obrigada. de semana a todos. Beijinho muito grande e até à próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Ih, isto agora, haja concentração. Eu já vos explico tudo. Deixa-me só aqui ver. Compartilhando tela. Ok. Ai, que notícias tão boas. Deixa-me só aqui ver. Eu já explico tudo, mas isto é de fato incrível, porque isto dos pontos, eu costumo dizer que pontos é tipo euros. Ou seja, quando ela fala de 50 pontos, é vocês ficarem com um saldo de quase 50 euros para gastar quando quiserem, ok? E com a possibilidade, se fizerem encomenda então em setembro, em vez de 50 é 100 pontos, quase 100 euros em produtos assim para comprarem o que quiserem. Pronto, ou seja, é vocês inscreverem-se e depois voltarem a receber o valor do vosso investimento, que eu costumo dizer que isto não é gastar, é investir, investir em primeiro lugar na nossa saúde. Eu costumo dizer que há um efeito secundário em começar a utilizar óleos essenciais. Há um problema. É que as vossas despesas de IRS com saúde vão diminuir substancialmente. Preparem-se. É que é sério, eu praticamente deixei de ter com o dentista, pronto. Mas praticamente deixei de ter despesas de saúde no IRS, pronto, e muito fruto da utilização dos óleos essenciais, e daí aqui este incrível investimento. Mas estava aqui então eu a falar da difusão, não é? Agora assim aqui tentar concentrar e voltar, centrar. Fiquei contente também aqui de ver no chat, estão aqui algumas pessoas pela primeira vez. Pronto, estes eventos WeShare são brutais para quem está pela primeira vez, e eu fico contente das pessoas que terem a sorte de conhecer os óleos essenciais neste dia, porque são de facto geralmente as ofertas mais incríveis são neste dia. Okay? A Rita também quer dizer que a despesa da farmácia e as idas às urgências, sem dúvida, não é? Que isso é outro problema que nós temos, as urgências fechadas cada vez mais no nosso país. Então eu estava aqui na difusão, então para dizer a importância do difusor ultrassónico, não é? A importância de nós termos então um difusor que vai beneficiar no fundo toda a nossa família, seja para questões respiratórias, para por exemplo evitar a propagação de vírus, seja para questões emocionais, para nos apoiar a nós, mas também criar um ambiente mais relaxante em toda a casa. Não é? E daí a importância do difusor para além da difusão individual. Dizer que o óleo essencial, e esta é a parte que mais me apaixona aqui no mundo da aromaterapia, um óleo essencial é a alma da planta. Eu gosto muito desta expressão. Aqui estão a dizer, não assisti à primeira, a primeira era sobre os óleos essenciais na limpeza da casa, e a Mafalda estava a falar porque se já fossem os mesmos, já conhecia
já conheciam as ofertas, mas eu acredito que esteja aqui muita gente pela primeira vez, e por isso faria todo o sentido ela então apresentar. Mas então dizer-vos o quê? Dizer que o óleo essencial, ou seja, a alma da planta, esta é a parte incrível da natureza, é que conforme a parte da planta de onde é extraído o óleo essencial, assim ele terá diferentes propriedades. Por exemplo, óleos essenciais extraídos das flores. A flor é a parte em que a planta mais se expõe, mais se torna vulnerável às outras. Então, geralmente, óleos extraídos de flores, como rosas, jasmim, são óleos que nos ajudam aqui à parte da vulnerabilidade, são óleos geralmente calmantes, são também afrodisíacos, não é? Tem aqui um bocadinho estas propriedades. Óleos extraídos dos frutos, sobretudo aqui os cítricos, trabalham a empatia, a extroversão e a coragem, porque é através dos frutos que há aqui a necessidade da polinização, daí também esta questão da comunicação com os outros, da relação com os outros. A título de curiosidade, o óleo essencial mais utilizado nos escritórios na China é precisamente o limão, precisamente para evitar os conflitos organizacionais. É curioso. Depois temos aqui as ervas e as mentas, que geralmente são canivetes suíços dos óleos essenciais, energizantes, revigorantes. Temos as especiarias, que também têm aqui propriedades aqui um bocadinho afrodisíacas, porque nos ajudam a voltar a dar sabor à vida. Temos aqui as folhas muitas vezes aqui dos eucaliptos, também aqui muita questão da necessidade da comunicação com os outros, da questão respiratória das plantas, mas também a nossa, e depois temos aqui as resinas, que não foi por acaso que a Mafalda referiu-se várias vezes ao frankincense, porque de facto o frankincense é considerado o rei dos óleos, e eu tenho aqui nesta imagem, tenho o óleo essencial do qual eu vos vou falar, mas agora existe noutros formatos de stick e que vocês depois podem aproveitar os pontos precisamente, seja para as cápsulas, para a ingestão, seja para o stick, vão conhecer este incrível óleo, que é o óleo da renovação celular, mesmo para situações aqui um bocadinho mais complexas, oncológicas, é logo um óleo que nós vamos utilizar, porque a resina é o quê? Quando uma planta se fere, okay, ela vai produzir a resina precisamente para fechar aquela lesão, por exemplo, no seu tronco. Então as resinas ajudam-nos então a renovar ao nível celular, a produzir células boas, mas também para cicatrizar feridas da alma. Ao nível emocional é um excelente antidepressivo, ajuda-nos a trabalhar a resiliência e daí as resinas serem de facto muito especiais, aqui o nosso querido rei dos óleos. Mas então, falar-vos, para além do frankincense, falar-vos daquilo que para mim é a base da aromaterapia, que são aqueles 10 óleos para ter naquilo que nós chamamos uma farmácia natural, mas para ter a vossa caixa dos tesouros, porque quer ao nível físico, quer ao nível emocional, vocês com estes 10 óleos já têm resposta para uma grande parte das situações que possam vir a surgir no dia a dia. Depois temos aqui os 50 PVs para os miminhos, ou seja para a pasta de dentes, seja para o shampoo de cabelo que vocês querem utilizar, o protetor solar completamente livre de químicos e incrível que nós temos. Depois temos aqui muita coisa, muita coisa que vocês depois podem experimentar, bem como a suplementação, que para mim é a base de tudo também ao nível da prevenção. Mas então vamos conhecer aqui um bocadinho estes 10 óleos. Estes 10 óleos eu divido aqui em 3 partes. Os óleos do equilíbrio, que são aqueles para utilizar todos os dias. Os óleos mais ao nível antibiótico, anti-inflamatório e antifúngico, conforme os problemas possam vir a surgir, se bem que há aqui alguns deles que eu também vos vou dizer que utilizo diariamente. E depois aqui os óleos que ajudam-nos a tratar quando surgem determinados sintomas ao nível de diferentes órgãos do nosso corpo. Então começamos por esta base do equilíbrio, estes 3 óleos a serem utilizados todos os dias. Começamos pelo limão. O limão é o óleo precisamente da limpeza, e limpeza de tudo, seja ao nível de detox, para ajudar ao nível do trânsito intestinal, reforço do nosso sistema imunitário, mas também ao nível emocional. Os cítricos vão-nos a trazer alegria e boa disposição. Isto é um óleo que todos nós que aqui estamos, com a certeza, sobretudo os que já utilizam os óleos essenciais, nós temos por base ingerir diariamente, seja no copo de água, seja em garrafas de água, que têm de ser de vidro para ir usando ao longo do dia. Eu, particularmente, tenho por hábito juntar ao meu colagênio as 3 gotinhas de limão logo de manhã, mas podem ser ingeridos de diferentes formas. Mas porquê que o limão é fundamental? Ainda ontem me pediam protocolos para situações oncológicas e nós temos um médico que dá o suporte terapêutico à nossa equipa, que, sobretudo quando são situações assim um bocadinho mais graves e mais específicas, e que fala sobre a importância de alcalinizar o nosso organismo. Sempre que temos situações inflamatórias, situações oncológicas, é fundamental introduzir a ingestão do limão. Isto é um dos nossos seguros de vida, é fazer a ingestão diária de óleo essencial de limão. Não é sumo de limão, o óleo de limão de facto tem a capacidade de passar as barreiras das células e efetivamente desintoxicar-nos de uma forma um bocadinho mais
completa. É também muito bom para alergias, para purificar o ambiente, para estas situações de conflito, um óleo incrível. Depois temos aqui a lavanda e o peppermint. A lavanda, acho que todos nós já conhecemos aqui este aroma de lavanda, ajuda-nos a relaxar, a dormir melhor, mas se calhar desconhecem que é um ótimo anti-histamínico para questões de alergias. É muito interessante utilizar no difusor, juntamente com a mistura respiratória que me fez apaixonar pela Doterra e que fez aqui resolver as questões respiratórias na nossa família, foi juntamente com a lavanda. É um óleo que em caso de queimadura, picada de inseto, também, por exemplo, para afastar mosquitos à noite, é um óleo perfeitamente seguro mesmo em bebés, para situações de cólicas, é assim o óleo se calhar mais conhecido e um dos óleos mais vendidos da Doterra. Depois temos o peppermint. Se a lavanda nos ajuda a relaxar, o peppermint vai nos ajudar a acordar e a passar para a ação. É um óleo que nos dá energia, foco, excelente para dores de cabeça, excelente para reduzir temperatura corporal em caso de febre, para descongestionar, para desparasitar, para tudo isto. Estes 3 óleos podem ser utilizados das 3 formas, podem ser utilizados no difusor, aplicados na pele, caso seja necessário, ou ingerir. Até podemos fazer receitas com cada um destes óleos, ok? Como eu vos estava a dizer, isto são tudo óleos que nós vamos usando no dia a dia. Por exemplo, eu tenho o hábito de fazer o equilíbrio energético, que é juntar este óleo de lavanda e peppermint, juntar uma gota de cada e aplicar na nuca e depois inalar um bocadinho. Só vocês inalarem aqui estes 2 óleos vai-vos trazer o equilíbrio necessário para o vosso dia-a-dia, ao nível emocional, mas também ao nível físico. O peppermint mesmo para tensões que vocês possam ter, questões respiratórias, equilibrado precisamente com a lavanda, vai-vos ajudar, de facto, bastante. Depois aqui, quando surgem então questões, temos aqui aquilo que eu chamo o Benuron e o Brufen. O titri é o óleo dos pés à cabeça, desde a micose da unha do pé até aos piolhos que vocês possam ter. Dor de ouvidos, a Ana Rita está aqui, acredito que seja um dos teus óleos favoritos no sentido que foi mais marcante pela questão das otites dos filhos, mas também para gargarejar em caso de dor de garganta, para aftas, para herpes, princípios de infecção urinária, candidíases, situações de eczema. Este óleo é, se calhar, o mais completo, aquele que não pode faltar nas férias para nós usarmos e abusarmos no nosso dia-a-dia. Pois, eu costumo dizer que nem tudo passa com o Benuron e às vezes temos de ir ao Brufen. E então temos aqui o nosso orégano. Este orégano é um óleo que nós vamos utilizar aqui de uma forma um bocadinho mais diluída, mas mesmo quando eu há bocado falava das bactérias multiresistentes em situações de gripe, estados gripais, estados de febre, há necessidade de fazermos a ingestão do orégano e o orégano é um verdadeiro antibiótico. Okay? Em termos de reforço do sistema imunitário é de fato incrível. Se vocês tiverem, por exemplo, um fungo que está mais resistente, uma situação até de pele assim um bocadinho mais complexa, muitas vezes nós vamos ter de juntar aqui o nosso orégano mais diluído que é comum, okay? Mas vamos utilizar. Para vocês terem ideia, eu tinha aqui uma verruga, aqui ao pé do meu nariz, okay? Isto foi em plena pandemia, e eu, ao fim mais ou menos de 15 dias de aplicação diária com cotonete e só na verruga, porque o orégano queima, okay? Seja para verrugas, para calos que vocês possam ter, ele vai acabar por queimar, ok? E a verruga desapareceu. Depois dela cair, ficou um buraco, eu entrei em pânico, mas depois utilizei a tal resina que eu há bocado falava, o frankincense, juntamente com a lavanda, que é também excelente para a pele, para o nosso colagênio, e frankincense juntamente com o colagênio, e fechou. E hoje em dia não tenho nada. Pronto, para vocês verem aqui o potencial aqui do nosso orégano, é de facto muito, muito bom mesmo para questões de tosse muito resistente. O orégano também poderá fazer aqui sentido. Mas depois vamos aqui para as nossas misturas. Ok? Eu vou aqui tentando acompanhar também aqui o bate-papo, o chat da reunião, mas sim, então aqui a Jotitri é conhecido como canivete suíço. É de facto dos óleos mais versáteis, nós podemos assim dizer, e hoje só vos estou assim a dar um cheirinho, não fosse isto aromaterapia, sobre o potencial destes 10. E porquê é que estes 10 são aqueles que fazem mais sentido? Porque eu acho que eu ao falar deles vocês, epá, se calhar eu ia precisar disto. Falo do outro, olha, se calhar este também me vai fazer falta. Okay? E então temos aqui aqueles 4, que cada um deles é dedicado a um dos sistemas do nosso corpo, ou seja, temos um óleo uma mistura de óleos para o sistema respiratório, que não é para ser ingerido, é só para ser aplicado topicamente, por exemplo, para soltar aqui a tosse no peito, nas costas, mesmo de crianças, diluído conforme a idade, ou posso então utilizar no difusor, ou ir inalando ou aplicando na cana do nariz, precisamente em caso de sinusites, rinites, tudo o que seja questões respiratórias vai ajudar. Pode também ser utilizado no difusor, para pessoas que, por exemplo, ressonam muito e que tenham um sono pouco restabelecedor, poderá fazer sentido aqui utilizarem então
o air. Deixa-me só aqui tirar o som, peço desculpa. Ok. Dizer também, por exemplo, em caso de bruxismo, que é uma situação que às vezes acontece, combinar o lavanda com o air acaba por ser muito interessante. Depois temos aqui o On Guard, a nossa mistura protetora. Okay? É de facto incrível para questões de vírus, bactérias, para reforço do sistema imunitário. É o roll-onzinho que eu tenho sempre preparado aqui quando há alguma mudança de temperatura, e geralmente eu aplico na zona da nuca precisamente para reforço do sistema imunitário, mas pode ser também utilizado na nossa saúde bucal, para bochechar e deitar fora. Em caso de dor de garganta a arranhar, pode ser ingerido em cápsulas, ou geralmente eu faço um mel com o titri e com o On Guard, uma gota de cada, um mel precisamente para a garganta arranhada, e vai-vos ajudar. É de facto aqui uma antibacteriana, antiviral, é a nossa mistura mais completa para reforço do sistema imunitário. Pode também ser utilizado no difusor em caso de alguma virose que aqui ande, precisamente para evitar propagar de uns para os outros. Existe também um spray, eu não quero alargar, mas como vocês depois vão ficar com pontos, eu vou-vos já dar ideias. Existe um spray de On Guard que ajuda para desinfetar as mãos, que eu, por exemplo, sempre que vou cada vez menos, mas ou há alguma consulta, ou às urgências, ou a algum sítio, a família toda é borrifada com o On Guard. Na altura do Covid ainda era mais utilizado, mas de facto o On Guard, por spray desinfetante, para desinfetar superfícies, há imensos estudos, todos e vídeos no YouTube, se vocês pesquisarem por On Guard, para verem como este óleo é efetivamente potente. E por acaso na aula anterior foi referido para desinfetar superfícies e para limpezas, é de facto muito eficaz. Depois temos um dos óleos que é também um dos favoritos de muitas pessoas da minha equipa, que é o Zengest, a mistura digestiva, para questões de refluxo, problemas gástricos, problemas de estômago, seja através da massagem na zona do estômago, seja através da ingestão, é o óleo das festas. Das festas, antes das festas, para já evitar aqui algum enjoo, algum desconforto. Eu geralmente, quando sei que vou abusar, geralmente eu tomo uma gotinha de Zengest antes da festa. Há quem tome durante a festa para continuar a comer, e muitos de nós precisamos no dia a seguir à festa para recuperar do que foi a festa, seja ao nível digestivo, seja ao nível de outros abusos, não é? É aqui o nosso recuperador precisamente para dar a volta. Para questões de diarreias, prisão de ventre, é também o óleo que vai ajudar. É seguro a partir dos 2 anos, podemos utilizar nas massagens, nos pezinhos, na barriga, para então ajudar também a favorecer o trânsito intestinal ou a parar alguma virose que aí tenham. Já estão aí a pensar, isto faz-me falta, pois faz. Tinha a minha filha que vomitava sem parar quando eu fui buscar à creche, assim que eu lhe apliquei o Zengest na barriga e na pontinha dos pés, ela não vomitou mais, não é? E nós muitas vezes, em termos de soluções na farmácia, ficamos assim um bocadinho perdidos, o que é que podemos fazer, o que é que devemos fazer, e os óleos essenciais aqui vão ajudar, mesmo em termos de enjoos, nas viagens, etc, etc. Depois temos aqui o Dipul, que geralmente é o óleo favorito dos maridos, porque é o das massagens, em caso de dor, okay? Até em caso de dores menstruais, fica também a dica, aqui não para os maridos, mas para nós, o lavanda pode fazer sentido, mas também posso juntar aqui o Dipul para dores, é muito, muito interessante. Existe também a nossa mistura hormonal, que é o Clarissage, mas ao claro e calmo, mas o Dipul também é muito interessante. Tudo o que sejam questões de dores, cansaço muscular, dores ósseas, algum tipo de inflamação, alguma lesão que vocês tenham tido, é o óleo que vai ser aqui utilizado. Este óleo apenas é utilizado topicamente, devidamente diluído, e aplicamos onde temos dor. Por último, não posso deixar então aqui de referir o rei dos óleos, o frankincense. E porquê é que eu refiro isto? Porque é assim, eu daqui a bocado vou-vos mostrar, estes óleos essenciais podem ser vendidos em forma de kit, em frascos de 5 mililitros ou em frascos de 15 mililitros, mas a vulso só podem ser vendidos em frascos de 15 mililitros. E só este óleo essencial de frankincense é quase o preço do kit inteiro, do pequeno, de 5 mililitros. Por isso é que é a vantagem também dos kits, ok? E este óleo, de facto, o frankincense, é o nosso rei dos óleos. Eu ainda há bocado, quando vos falava das resinas, acho que já vos deixei assim um bocadinho com água na boca sobre a importância destes óleos, deste óleo, e de facto este é outro óleo que eu recomendo a toda a gente que o possa adquirir, faça a utilização dele de forma diária, ok? Este é de facto o óleo que vai fazer com que a produção das nossas células seja uma produção saudável. Okay? E pelo menos de forma preventiva, uma gota sublingual de frankincense, toda a gente devia poder ter acesso a esta dádiva da terra, ok? Este é um dos óleos mais difíceis de adquirir em termos de extração, ok? É uma resina, de facto, que é muito difícil de ser extraída, é um óleo de enorme qualidade, ok? São das melhores resinas e cada vez mais procuram aqui ao nível da pureza conseguir o melhor
óleo de frankincenso ou de incenso que existe na natureza, e de facto este óleo essencial pode ser ingerido, como eu vos estava a dizer, pela vossa saúde interna, pode ser utilizado ao nível da pele, em caso de cicatriz, em caso de rugas, podem juntar ao vosso creme de rosto e utilizar no vosso dia-a-dia, ou podem inalar. É incrível, eu tenho vários, mas vários testemunhos de pessoas que através da ingestão também sentiram muito impacto ao nível emocional, pessoas de depressão, pessoas de ansiedade crónica, que com a ingestão da gota de frankincense viram mudanças incríveis, ok? Mas então o frankincense é o nosso óleo da conexão com o divino, com perceber que nós sozinhos não somos nada, não é? Ou seja, existe mais alguma coisa para além de nós, então é um óleo essencial a utilizar. É curioso que é utilizado nas igrejas, não é? Em muitas das cerimónias, o nosso incenso, não é? Então nós podemos também utilizar no difusor precisamente para nos trazer essa esperança, esse alento, daí ser um incrível antidepressivo. Por isso, podendo, este é de facto o rei dos óleos, é um óleo que faz todo o sentido terem aí nas vossas casas. Pode serem, como eu vos estava a dizer, utilizado das 3 formas. Aqui um bocadinho de forma de resumo, e se quiserem fazer um print ajuda, ok? Para vocês verem então para que é que funciona cada um destes óleos, não é? O limão mais para as tais questões respiratórias, mas também para o trânsito intestinal, para processos de detox, o peppermint para a tal febre, dor de cabeça, mas também para questões respiratórias, também pode ser utilizado da tal forma, o On Guard para fortalecer a imunidade, dores de garganta, o frankincense, então para todas estas questões que eu já aqui vos falei, o titrião melaleuca para tosse, dor de ouvidos, fungos, questões da pele, piolhos, etc, etc, a lavanda para a pele, para o sono, para tensões, para questões emocionais, também um excelente antidepressivo. O nosso cera, a nossa mistura respiratória, o nosso orégano para infecções mais fortes, mais resistentes, para proteção imunológica ou para fungos que não estejam a passar, o nosso gesto para questões digestivas, cólicas, náuseas e enjoos, e o nosso dibulo, então, para dores musculares, ciáticas, articulações ou hematomas que vocês possam então ter. Dizer que cada um destes óleos, para além de ter uma eficácia ao nível físico, tal como eu começava a aula sobre o nosso bem-estar, ser um bem-estar global, tem também um impacto ao nível emocional. E daí também, se quiserem tirar um print aqui esta imagem, acaba por ser interessante. Eu percebi, por exemplo, que o On Guard, da mesma forma que me ajuda ao nível da proteção física, vai-me também ajudar ao nível da proteção emocional ou espiritual. O Zen Gest, da mesma forma que me ajuda a digerir, a questões de digestão da comida, não é? Ajudar em digestões mais difíceis, vai-me também ajudar a digerir raivas, a digerir emoções que estejam a ser, ou desafios que estejam a ser mais difíceis de ser ultrapassados. Isto é muito giro, não é? Eu acho que sim. Deixo também aqui algumas sugestões, depois como eles podem ser utilizados nos difusores, porque às vezes as pessoas perguntam, tenho de utilizar um óleo de cada vez? Não, posso combinar conforme necessário, conforme a questão que eu tenho aqui em casa. Por exemplo, eu gosto muito para trabalhar ter um cítrico juntamente com uma menta, o tal limão com o peppermint. Para as alergias eu gosto da combinação destes 3. Para dormir, a lavanda com a tal mistura respiratória. Cada um vai fazendo as combinações como achar da melhor forma. Dizer também para as crianças, eu posso fazer estas misturas, mas em formato também de roll-on, diluído conforme a idade, e depois vou aplicando, não é? Para o sono posso aplicar na coluna, nos pezinhos, para as cólicas aplicar na barriga, para a imunidade, vou assim aplicando conforme necessário, está bem? Ficam só assim aqui umas sugestões, se bem que nós depois todas as semanas vamos tendo aulas temáticas, hoje então ainda vamos ter várias. Dar-vos, por exemplo, uma dica de um xarope para a garganta, que tal como eu dizia no início, os tais conhecimentos ancestrais, por que não substituir pelos conhecimentos atuais, e pelo que a aromaterapia também nos vem agora aqui trazer. Qual é que é a vantagem de utilizar óleos essenciais em relação ao que a natureza nos dá diretamente? Eu dou só este exemplo simples porque às vezes faz sentido, porque eu sou fã de descascar mais, desembrulhar menos, mas porque óleo essencial em vez do limão propriamente dito? Porque se eu vou descascar um limão, a casca do limão muitas vezes tem poluição a produtos fitofarmacêuticos, e daí que eu, em termos de qualidade para ingestão, é preferível o frasco do que estar a produzir um óleo essencial, a fazer uma extração assim de uma forma mais rudimentar na minha casa. Daí que efetivamente para a ingestão faz mais sentido utilizarmos os óleos desta forma. Dizer que isto é então um mundo incrível, seja para dormir melhor, seja para receitas, seja para utilizar nos nossos animais, nos cuidados de beleza, nas limpezas da casa, com os nossos filhos, para desportistas, para questões emocionais, é um bocadinho isto tudo. E perguntam vocês quanto é que isto custa, e eu gosto sempre de vos devolver a pergunta de quanto é que vos está a custar não ter os óleos.
Se a vossa vida está magnífica, maravilhosa, isto se calhar é um custo. Estar agora a comprar isto não me faz muito sentido, não preciso, no fundo não tenho nenhuma doença, não tenho nenhuma questão. Eu, por um lado, acho que mesmo não tendo, podemos ter esta atitude preventiva, sobretudo ao nível da nossa saúde celular, temos de facto ter esta responsabilidade. E quando nós vamos de férias, nós levamos sempre esse tal kit de primeiros socorros, não é? Porque não começar a substituir cada vez mais esses produtos que muitas vezes estão também a dar cabo do nosso sistema imunitário e da resposta do nosso organismo por produtos que o nosso corpo reconhece como sendo mais naturais e mais respeitadores da sua resposta imunitária. Então dizer que estes óleos essenciais que eu vos aqui apresentei, os 10, surgem aqui em 2 formatos, no tal kit 5 ml e no formato kit 15 ml. Eu acabo por dizer sempre que podendo e sobretudo precisando de um difusor é à volta de 60 euros, não sei bem, mas tendo de juntar um difusor ao kit mais pequeno, eu digo que vale sempre a pena. Eu acho que vale de qualquer maneira, e podendo haver esse investimento, eu digo sem dúvida para aproveitarem o kit maior. Okay? Porque vocês têm pelo dobro do preço o triplo da quantidade e têm o difusor da oferta. Okay? Por isso, sem dúvida que este kit maior é mais completo. Vocês podem também perguntar quanto tempo é que isto tem de validade, isto pode durar uma vida, não é? Estamos a falar que cada frasco 15 ml são 250 gotas, não é? Dura imenso tempo e podem ir utilizando. Eles, por questões de normas, têm um prazo de validade após abertos de 5 anos, tem depois o prazo de validade em baixo, mas desde que não seja para ingestão depois de abertos, mas para usar no difusor e topicamente, podem continuar a utilizar. Mas eu já suspeitava que vinham aí os 50 pontos e já tinha aqui feito aqui o juntar da oferta dos 50, quase cerca de 50 euros que vocês vão ter aqui de oferta. E ainda vos dou este miminho de ideias com os quais vocês podem gastar os 50. Agora, eu não sabia era que estes 50 podiam passar a 100, o que é ainda mais incrível, pronto. Por isso, podem pegar aqui vários kits destes e vários produtos para várias coisas. Eu pus aqui o shampoo, pus aqui o rosemary para a queda de cabelo, porque agora comprar isto é uma desgraça, não é? E aí o colagênio ajuda muito a suplementação. Se eu soubesse que havia os 100 pontos, eu já pensava aqui nos colagénios e nas coisas maiores, porque para mim, sem dúvida, foi o que fez toda a diferença na queda de cabelo. Mas temos então o shampoo, o rosemary, a nossa pomada multiusos, que é a Correte X, mesmo para peles atópicas, para eczemas, o nosso Diplo em formato pomada, que é assim incrível, o nosso ômega 3 para criança, as nossas enzimas para questões digestivas, produtos de rosto, de pele, tem aqui N soluções, N produtos de uma qualidade top, que vocês simplesmente podem depois pegar no sal, no tal brinde que uma falda depois vos vai dar, e gastar naquilo que vocês bem entender. Depois basta-nos pedir sugestões, que nós sugestões temos para dar. Dizer que então vocês ao adquirir cada um destes kits vão receber aquilo que para mim é mais importante, é receberem apoio para utilizar os óleos essenciais, ok? Vocês dizem, mas tenho alguma obrigação, alguma coisa? Não, se fizerem encomenda então para o mês que vem, tem os 50 extras, se não fizerem, amigos na mesma, tudo certinho. Isto nunca tem obrigação nenhuma de compra. A questão é que vocês, a partir do momento que se tornam membros da nossa equipa, membros neste sentido, sobretudo, de aproveitar o que nós temos para vos oferecer, clientes preferenciais, passam a poder comprar sempre com 25% de desconto, têm a possibilidade de ganhar o tal óleo de oferta que há até ao dia 15, há depois saldos da Doterra que são também exclusivos para quem é membro da Doterra e temos sempre a possibilidade de encomenda de ir acumulando estes pontos, que depois podemos juntar aos que já temos, não é? Ir acumulando, podemos gastar de uma vez, ir gastando aos poucos, como preferimos. Porque é se inscreverem connosco? Porque, na minha opinião, nós somos a equipa mais completa, sobretudo ao nível de conhecimento. Nós podemos não ser incríveis ao nível de marketing, tentamos para chegar ao máximo de pessoas. Acho que cada vez estamos melhor porque o nosso objetivo é chegar a todos, mas somos sobretudo muito ricos em termos de conhecimento. Na minha opinião, falsa modéstia, não é? Mas não vou ter aqui, somos a equipa mais bem preparada para dar apoio às pessoas que utilizam os óleos essenciais, ok? E esse, de facto, é o nosso compromisso, a nossa disponibilidade de ajudar todas as pessoas que adquirem o kit a não o deixarem aí guardado e, sobretudo, utilizá-lo de uma forma segura, mas, sobretudo, fazer com que ele, de facto, vos ajude. Okay? Porque ter um frankincenso e não utilizar, como às vezes eu conheço pessoas, clientes de outras equipas, e eu, mas tu tens esse tesouro aí em casa e dizem-me, eu este até utilizo, este não, e eu vejo o frankincenso é obrigatório, por amor de Deus. E muitas vezes ajudamos outras pessoas porque, de facto, isto é um tesouro, mas é importante vocês estarem na equipa certa e sem dúvida que esta é a equipa, além de mais simpática, mais bonita, é também a mais responsável e a mais dedicada para que vocês
utilizem da melhor forma estes óleos essenciais. Só aqui assim a título de exemplo, aquilo que é o nosso grupo de WhatsApp, só para vocês verem às 10 horas já estavam aqui a perguntar, ando rouca, só tenho o kit de família, o que é que eu posso utilizar? E há logo a tal sugestão do mel, a inflamação da garganta, mas em período de amamentação, e há logo aqui uma resposta, em vez de ser ingestão, de fazer dilito por fora, e depois as palavras simpáticas que vamos sempre ouvindo sobre os apoios que aqui às vezes são dados, às vezes não só sobre óleos essenciais, mas também aqui este suporte a pais e mães que às vezes sentimos assim aqui um bocadinho perdidos, mais uma vez nas nossas questões, mas também nas questões dos nossos filhos. Temos também disponível um curso de aromaterapia com 9 módulos sobre vários temas sobre a utilização dos óleos essenciais, que ele tem o custo de 175€, mas também com a inscrição na nossa equipa vocês recebem um códigozinho que põem ali depois em baixo e fica-vos a custo zero, e então podem receber esta formação super completa sobre a utilização dos óleos essenciais, porque eu aqui nesta horinha foi assim hiper mega a correr. Por isso, agradecer-vos a vossa presença, dizerem-nos então para corrermos para a aula que acabou de começar sobre a gestão do peso, e se calhar muitos de vocês entretanto já saíram para ir para lá. Para quem não conhece os óleos essenciais ou aqueles que são meus convidados, depois mandem aí mensagem para saber então como é que podemos fazer para adquirir este kit, mas por favor não percam esta oportunidade, é de facto uma oportunidade incrível. Os eventos WeShare, muitas das pessoas dizem, eu já sou mesmo, foi fora de WeShare, ficam com pena, por isso aproveitem a oportunidade este fim de semana, porque aquilo que vocês possam investir, vocês depois podem receber em pontos, ok? Mas acho que vocês, não é agora o que eu vou falar, pois em particular aquilo que vocês precisarem, estejam à vontade. Agora, quem quiser corra para outra aula, se não alguma coisa estou aqui ao dispor. Por isso, muito obrigada, só aqui parar a gravação